Então, nossa primeira pergunta é sobre a contribuição da palhada do sistema plantio direto, né? A turma conversa muito sobre isso, mas qual a contribuição das raízes das plantas de cobertura e culturas antecessoras para o sistema? Então, agora eu deixo para vocês, daqui a pouco eu volto para fazer a próxima pergunta. Como é que vamos fazer? Eu começo então, Geraldo. Vai lá, fica à vontade, professor. Essa talvez seja bem próxima do manejo aí. Nós temos uma coisa muito importante dentro do sistema e dentro disso que a gente diz que é o plantio direto, que são os elementos que ficam na lavoura, né? E eu, particularmente, eu gosto muito desses elementos, quando ficam, né, chamado de palhada. Mas tem esse conjunto enorme de raízes, que é o carbono das raízes, que é fundamental para esse sistema de plantio direto, para causar uma melhor infiltração, e ontem nós falamos sobre infiltração da água. Por exemplo, em final de outubro do ano passado, professor Geraldo, nós semeamos uma área com soja aqui, e a soja estava no período de germinação e emergência, e todos os tratos possíveis que nós fazíamos na nossa área, para ter uma boa infiltração, coisa e tal, e choveu 262 milímetros em 14 dias. Então, foi uma chuva extremamente, num período longo, de uma quantidade enorme, lógico que saturou esse solo. Essa palhada que estava de proteção, né, ela, de certa forma, quando a água começa a acumular, ela ganha velocidade, causa erosão, ela causa problemas de compactação, a falta da palhada causa esses problemas de compactação, a gota. Isso eu nunca esqueço, talvez uma das primeiras aulas que eu pense assim, olha, isso foi agronomia pura lá de morfologia, acho que morfologia do solo, alguém disse assim, olha, gota da chuva é o que mais compacta o solo. Então, porque causa daquela falta de proteção ali, né? E isso vai fazer com que a gente tenha que ter um cuidado enorme entre safras e durante a safra para produzir palha. Na sua essência, eu entendo que o plantio direto ele tem que deixar aí de 5 a 6 toneladas de palha no sistema por cada ciclo. Bom, com o milho é fácil de deixar isso, com a soja não é tão fácil. Então, talvez a gente tenha que deixar mais alguma coisa antes do trigo aqui, quem está se preocupando, colocando um nabo, está colocando uma outra cultura que possa agregar palha ao sistema e aproveitar esse elemento de ciclagem, porque essa palha ela vai entrar na ciclagem, vai decompor e vai liberar nutrientes que eles devem ficar ali no solo, eles não podem escorrer, não pode ter esse escorrimento, não pode ter essa lixiviação e assim por diante. Então a palhada é fundamental para a gente, e nós temos que buscar sempre uma relação, um equilíbrio entre diferentes tipos de palha, com uma decomposição mais rápida, outra um pouco mais lenta, né, gramíneas, leguminosas, para fazer com que o sistema se adeque melhor. Então, esse é o meu ponto de vista, palhada é sempre fundamental, e raízes mais ainda. Só para finalizar esse tópico, imagino que a descompactação, que é algo que nós falamos ontem, né, por uma intervenção mecânica, né, com subsolador, com escarificador, o escarificador um pouco mais superficial, subsolador a mais de 30 centímetros, ela seja benéfica, ok? E seja rápida, mas depois de 6 meses, isso mais ou menos o solo se ajusta como ele estava inicialmente. Então, nós precisamos ter essas plantas de cobertura na sequência, justamente para evitar que ocorra essa compactação e essa perda de palha, perda de nutrientes e esse carbono, que nós possamos perder esse carbono de alguma forma, que isso não é interessante. Então, descompactação, nós temos que ter palha e raiz, né? Carbono no solo através de raiz. O que o senhor acha, professor Geraldo? Esse é o caminho, né? Tem uma literatura americana, que é aquele famoso half behind, né? A metade escondida, que fala muito sobre raízes, né, Thomas? E fala inclusive, indica essa percepção de que nós perdemos, de maneira geral, na agricultura, mais dinheiro pela parte da planta que a gente não enxerga.
e a gente tem um desafio grande nesse sentido, né? E para contribuir com essa tua informação muito interessante, a gente vê o seguinte: dentro da fisiologia e dentro da ótica de rodar o Brasil aí e ver raiz de soja, e os trabalhos, por exemplo, de uma orientada minha, da Marielle Miller, que mostra alguns detalhamentos, a gente vai ver o seguinte: a raiz de soja na média brasileira é 1 palmo, né? E aí dentro dessa construção, às vezes, por exemplo, nessa safra, às vezes 2, 3 semanas sem água, nós tínhamos uma planta que tinha 90% do seu volume água e ela ia rapidamente para 48%. Então, quando a gente pensa em fisiologia e raiz de planta, 4 aspectos eu sempre enfatizo em escala. Um é entrar carbono, precisamos desse, é o que paga as contas, não é? E para entrar carbono tem que sair água, para essa circulação se dar, e as raízes vão ser fundamentais. A outra coisa é, grosseiramente falando, beber os elementos da solução do solo, não é? E 2 coisas que se fala pouco do ponto de vista de raízes, e a gente começa a gerar informações aí, Thomas, para contribuir nesse sentido, é na parte sanitária. A gente mostra algumas relações já e começa a se interessar pelo detalhe de níveis de compactação e crescimento de raízes que limitam a mobilidade de fungicidas. Então, às vezes, tu tem um baita produto, tem um baita equipamento, o aplicador treinado, mas tens um nível de compactação no solo que leva a uma limitação de água, a mobilidade de uma estroglurina, que é a cidade de 3 centímetros, às vezes vai para 1,2, 1,5. Aí aquela capacidade de proteção, não é, ela foi prejudicada. E outra questão que a gente bate também é a questão dos potenciais de fitotoxidez, não é? Que à medida que eu tenho um volume de água menor na planta, embora o ingrediente ativo que eu apliquei, ele tenha um mesmo valor absoluto, mas o potencial de fitotoxidez passou a ser maior. Então, esses 4 aspectos, quando eu penso em raiz, sempre vem à cabeça: entrar carbono, entrar elementos minerais, movimentar mais ativos, os que são passíveis de movimentação, não é? E esse aspecto de maior potencial de fitotoxidez. A gente vê claramente no Brasil, quando roda essas questões, anos mais secos, aquelas pipocar mais fito de maneira geral, tanto em arrancada, quanto no ciclo como um todo, não é? Então, esses são aspectos importantes aí do pensar a raiz de soja. E na construção da palha, não é, como um todo, só para complementar, Stefanel, uma coisa que é muito interessante, isso vai depender da fisiologia da planta, não é? Mas tem estudos que mostram variações de plantas, de exudação de composto. Imagina, estou vendo a planta como uma empresa. A empresa, ela larga de 20% a 40% do que ela ganha de dinheiro na rizosfera. Então, influenciando a biologia, não é, a rizosfera. E aí, nesse sentido, quanto mais eu vario plantas, porque o que as plantas jogam nessa rizosfera é a mesma coisa, não é? É a mesma coisa do ponto de vista de composto, de maneira geral. São aminoácidos, são ácidos orgânicos, não é? Agora, variando as espécies, esses compostos são diferentes. E variando os compostos e as espécies, a microfauna, a biologia como um todo, ela passa a se enriquecer mais, não é? E esse é um aspecto que vai ser um pulo em maior escala, essa questão que a gente discute muito, não é? O próprio Thomas trabalha bastante com essa questão de microbiologia, né, Thomas, com inoculação e outras ações. Então, esse é um caminho muito interessante, não só, não, eu vejo como grande importância a massa, não é, e chegar em um número, 5, 6 toneladas, mas variar as plantas. Variando as plantas, eu vario a boia para esses bichos no solo e eu vou variar os bichos. Complementando, uma situação que está dando certo é esses mix de plantas, né, que estão tendo uma dinâmica um pouco diferente na parte que nós não enxergamos, dessa metade que a gente não enxerga. Planta estressada, do nosso interesse econômico, se ela está estressada, ela tem uma série de limitações, e você falou algumas, mas essas limitações, elas são perceptíveis lá na produção de grãos. Ela vai ser perceptível, seja na proteção do cultivo, né, com inseticidas, fungicidas, né, ou seja, na
na promoção de grãos, né, formação de grãos e assim por diante. E tudo isso a gente acaba voltando naquela situação de formação do perfil do solo. É algo lento, é algo que demanda uma energia enorme, e esses 15, 20 centímetros que a gente está habituado de perfil de solo, isso não serve, porque esse ano, né, essa última safra, nós tivemos 35 sacos de média produtivo no Rio Grande do Sul, mas teve gente que colheu 80. Então, significa que tem gente que está preocupada. Então, será que é só a chuva ou é armazenar a água e deixar essa água disponível para evitar estresse para essa planta, né? Então, eu acho que complementa, tudo mais ou menos complementar, assim, vem agregando, e eu gosto de elementos antigos, assim, com o calcário a gente deu um salto de 40% na produtividade, com adubando deu um salto de 50% na produtividade. E esses saltos vão sendo cada vez menor com as coisas que a gente está fazendo, mas eles são importantes para a gente progredir dia após dia, né? Acho muito interessante isso aí.